Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento agora aos painéis do período da tarde. Agora nós teremos o painel 4, com monitoramento de parâmetros de qualidade de água nos canais de drenagem do município de Santos, com a apresentação do professor doutor Hiroshi Yamamura, que é pesquisador do Instituto de Pesquisas Científicas IPES da Universidade Católica de Santos e também coordenador do curso de Química Tecnológica. Teremos como moderador a professora doutora Adriana Florentino, diretora do Instituto de Pesquisas do IPES, e também presente o professor Flávio Miranda, auxiliando na mediação. Um bom evento a todos. Professor Hiroshi, professora Adriana, faça as honras da casa, a apresentação do professor Hiroshi. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda parte do nosso evento. O professor Dr. Hiroshi Yamamura, como já colocado pelo professor Kleber, ele é docente e pesquisador da Universidade Católica de Santos, é químico de formação e é doutor na área de química analítica, e aqui hoje vai falar sobre um projeto, né, realizado na Universidade Católica de Santos, com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, um projeto já finalizado e que teve como objetivo fazer o monitoramento da qualidade das águas dos canais de Santos. Esse projeto foi realizado com coletas, né, de água nos canais em pontos específicos, como o professor vai colocar, ao longo dos anos de 2017 até 2018, e as análises elas foram físico-químicas e também microbiológicas, né? E como o projeto já foi finalizado, o professor ele vai contar um pouco sobre o projeto, né, e os resultados que foram obtidos ao longo dessas análises. Como colocado, o professor ele é também coordenador do curso de Química Tecnológica, e ao longo de todo esse projeto, do desenvolvimento desse projeto, tivemos estagiários, né, de nível superior, ou seja, estudantes que estão realizando ainda a graduação, que participaram do projeto, estudantes de diversos cursos, né, que participaram de um processo seletivo para, então, fazer parte desse processo, e o professor Hiroshi ele vai contar um pouco, né, dessa experiência aqui para todos nós, sobretudo com relação ao que foi obtido como resultados. Eu vou passar a palavra para o professor Hiroshi, fiquem todos muito à vontade para fazer as suas colocações após a explanação do professor. Professor, obrigada, e a palavra é do senhor. Muito boa tarde, obrigado, Adriana. Obrigado, Carla, pelo convite. Né? Então, eu gostaria primeiro de compartilhar, né, o PowerPoint aqui do nosso projeto. Aí eu vou falar sobre os canais, propriamente dito, né, a história dos canais, a gente vai contar uma historinha aqui de como apareceram esses canais aqui em Santos, né, e posteriormente a gente fala a parte da nossa pesquisa. Bom, essa pesquisa, esse trabalho, monitoramento dos parâmetros da qualidade das águas dos canais de Santos, ela teve a colaboração também da nossa equipe técnica aqui, né, a professora doutora Adriana Florentina de Souza, o professor mestre Jones Alberto Vaz, e a professora doutora Lourdes Conceição Martins.
o professor Kevin também teve uma participação aí no projeto, a gente não colocou essa parte aqui da qual ele nos auxiliou aqui no projeto. Bom, opa, passou um pouquinho aqui. Bom, o nosso projeto, ele tinha como objetivo, né, recolher dados sobre a qualidade da água dos canais para possibilitar um monitoramento de fontes difusas e até mesmo fontes normais, né? Nesse trecho na qual a gente fez a amostragem ao longo dos canais. Bom, eu vou contar uma historinha aqui dos canais, como é que eles apareceram, quais são esses canais, né? Porque, às vezes, a gente que está morando aqui em Santos, a gente conhece os canais, mas quem não mora em Santos não sabe do que se trata, né, esses canais. Bom, no final do século XIX, por volta de 1890, houve o Santos, né, já estava com aquela área toda portuária, exportação de café, enfim. E, nesta época, começou a aparecer algumas epidemias, né? Entre essas epidemias, a peste bubônica, a febre tifoide, e principalmente a febre amarela, que a febre amarela, na época, era mais ou menos, ou era pior ainda, talvez, né, do que seria hoje a Covid, né? Seria mais ou menos, em termos proporcionais, né? E naquela época houve mortes assim em torno de 700 mortes um ano, 1.000 mortes no outro ano, só que a população naquela época era de 15 mil habitantes aqui em Santos. Então, isso corresponde a um pouco mais de 10%, né, da população. A Covid ainda não chegou a 0,5%, né, da população brasileira, né? Nós estamos em 0,25 por aí, né? Então, proporcionalmente, a febre amarela aqui em Santos foi assim bem pior, né, do que a Covid. Então, foi feito alguns estudos e um desses estudos coube ao engenheiro sanitarista, né, Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, que projetou alguns canais, né, e entre os canais e uma parte de esgotos, né? Então, esses canais seriam utilizados para fazer a drenagem do... Então, aqui... seriam utilizados para fazer a drenagem de toda a cidade. A drenagem em relação a... Na época existiam alguns córregos, riachos. A cidade, como é uma cidade plana também, não havia, na época, a parte de... formava poças em tempos de chuva, então, com isso, a cidade ficava toda molhada, né? E não havia a parte de drenagem nessa época. Lembrando que a peste amarela, ela foi devido aos mosquitos, né? Que são mais ou menos assim como a dengue aqui hoje, né? Então, na época não havia esses projetos de drenagem. Coube então ao Saturnino de Brito, né, elaborar um plano para traçar alguns canais que, por meio desses canais, seriam feitas as drenagens. Esses canais, basicamente, eles interligavam uma parte do canal principal de Santos, né, ao mar. Tem que distinguir um pouco aqui, o canal do Porto de Santos é um canal onde passam os navios, onde se liga ao porto, né? Então, esse canal é um canal bem
bem grande, né, vamos dizer assim, e ao contrário desses canais que o engenheiro Saturnino de Brito previu, são canais de 3 metros de largura, mais ou menos, e que atravessam a boa parte da cidade de Santos. Aqui em Santos, a gente conhece esses canais como Canal 1, Canal 2, Canal 3, enfim, até o Canal 7, que hoje seria uma referência, né, para o local, para o bairro, assim, onde o pessoal mora aqui em Santos. Bom, paralelamente a esses canais, foi projetado umas tubulações para esgoto. Então, esses canais, como poderiam ser imaginados, eles não foram elaborados para passar o esgoto lá por meio desses canais. O esgoto seria colocado num local à parte. Então, a função desses canais seria, basicamente, diminuir enchente, né? Canalizar os rios que existiam na época e melhorar o sistema de drenagem provocado pelas águas de chuva, enfim, que as águas que ficavam paradas, e que seria o ponto principal, né, que teria que ser atacado para minimizar essa epidemia de febre amarela. Aqui tem uma foto geral dos canais como são hoje, tá? O canal 7, no canal 7 que fica aqui embaixo, ele não estava previsto, né, nessa época, né? E foi projetado bem depois. O canal 7 foi inaugurado em 1968. Então, ele não fazia parte do projeto do Saturnino de Brito. O canal do Porto de Santos, esse canal aqui um pouco aqui ao lado aqui da direita, que vai formar a ilha, né? E Santos esses canais em verde são os canais projetados pelo Saturnino de Brito. Bom, então, esses canais então não foram projetados para serem lançados nos esgotos ao mar, ao contrário, né? Eles foram projetados justamente para fazer essa drenagem e, entre outras coisas, a água do mar, ela tem maré, né? Quando sobe a maré e tal, essa água que fica, apesar das comportas, essa água ela se movimenta ao longo dos canais. Então, com esse movimento, justamente a água ficava em movimento, né? A água do canal ficava em movimento, e com isso os insetos, né? Os mosquitos não poderiam proliferar nessa água. Então, com isso, praticamente foi extinguido, né? Essa epidemia de febre amarela aqui em Santos. Em relação ao esgoto, o esgoto foi feito um planejamento com uma tubulação, com várias tubulações, e esse esgoto ele foi lançado primeiramente perto do Orquidário, tem uma estação elevatória, e depois, por gravidade, esse esgoto seria lançado onde é hoje a Praia Grande, um pouco além da Ponte Pênsil. Aliás, a Ponte Pênsil ela foi projetada nessa época justamente para conduzir a tubulação desse esgoto. Então, na parte de baixo da Ponte Pênsil era que era transportado o esgoto. Na parte de cima da ponte, né, passavam os veículos na época. Então, hoje, na parte de cima, passam os veículos e na parte de baixo, o esgoto já foi alterado, né, o local para lançamento. Mas, na época, o lançamento era feito por meio dessa tubulação que passava embaixo da Ponte Pênsil, né, acima, embaixo da parte de estacas da Ponte Pênsil, e depois ele era lançado ao mar, onde é hoje o início da Praia Grande.
Então, e com isso ele projetou esse lançamento de tal forma que esse esgoto não voltasse para as praias. Bom, atualmente, desde 78, esse esgoto, hoje, ele é tratado na estação da Sabesp e lançado por meio do emissário submarino, a uns 4 quilômetros ao longo da praia. Fica perto ali na região ali entre na divisa de Santos com São Vicente, perto do Canal 1 hoje. E, enfim, ele é tratado e lançado. Com isso, mais de 97% desse esgoto, hoje aqui em Santos, né, ele é tratado e, com isso, o Santos é um dos municípios que tem, em termos de tratamento de esgoto, mais de 97% de esgoto tratado. Então, segundo uns dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 2020, Santos ocupava o primeiro lugar nesse ranking. Bom, quanto ao trabalho em si, o nosso trabalho desenvolveu, então, amostragens ao longo desses canais. Nós trabalhamos ao longo do canal 1 até o canal 6, canal 7 não estava incluso, e sendo que o canal 1 ele se prolongava, né, ao longo do centro. Então nós fizemos 6 pontos de amostragens nesse canal. Esse projeto se desenvolveu entre novembro de 2017 a novembro de 2018, excetuando dezembro de 2017. Nessa época a gente não trabalhou. Aqui a gente está colocando aqui os pontos nas quais a gente fez a amostragem. Então, você pode observar aqui em vermelho, né, são os canais 1 do lado esquerdo, né, do lado esquerdo aqui, até o canal 6, aqui na outra ponta. São 3 pontos ao longo da parte mais próxima ao mar e 3 pontos ao longo do centro, aqui do centro da cidade, que fica um pouco mais retirado da praia. O que nós realizamos? Algumas análises a gente realizava ao longo do canal, e no momento em que era mostrado, a gente já fazia algumas análises por meio do equipamento que a gente multifunção, né, com parâmetros físico-químicos, tais como pH, potencial de redução, oxidação, condutividade, salinidade, solúveis totais dissolvidos, oxigênio dissolvido, turbidez, enfim. São testes que o equipamento, a sonda multiparâmetro, numa só determinação, ela já fazia todas essas determinações desses componentes. Então, essa análise era feita em loco. Além disso, nós fizemos análise de metais e não metais nos nossos laboratórios. Aí, metais e não metais, nós analisamos por meio de equipamentos específicos, né? Faltadamente por meio de absorção atômica, espectrofotometria de absorção atômica, que possibilitava algumas análises assim, a níveis bem baixos. Fizemos também análise de ânions, por meio de equipamento de cromatografia de íons, e no qual a gente poderia determinar fluoreto, cloreto, nitrito, nitrato, fosfato e sulfato. Então, todos esses ânions foram determinados simultaneamente por meio desse equipamento. Equipamento esse que foi financiado pela FIIDRO por conta da elaboração desse projeto.
Além disso, foram feitas análises microbiológicas, notadamente, nesse trabalho aqui que nós colocamos, nós fizemos a análise da presença ou ausência de bactérias patógenas. Esse último item aqui, quem elaborou, responsável por essa passagem aqui, foi o professor Adriano. Então, eu pedi para o professor Adriano, no fim, dar uma ajudada aqui na explanação desse item. Para não ficar muito extenso, a gente diminuiu um pouco aqui a quantidade de resultados que seriam expostos aqui. No fim, eu coloquei aqui uma média das leituras ao longo dos 12 meses, né? Então, tem mês que eventualmente não dava nada, tem mês que estava em valores bem altos, então nós colocamos uma média. Em termos desses parâmetros físico-químicos, não mudava muito, porque esses valores sempre mantiveram bem próximos, né? Com temperatura. A temperatura ficou sempre oscilando nessa faixa aí entre 22 a 25 graus, 21 graus, às vezes quando está um pouco frio, mas ficava sempre nessa época aí, nesse intervalo, né? De 22, 23 graus. O pH também não oscilou muito, ele ficou na faixa entre 7 a 8. Então, é uma água ligeiramente alcalina, né? Mas sempre nessa faixa aí. Os demais itens, turbidez, condutividade, esses valores dependem um do outro, então não variou muito, assim, né? Salinidade ele deu um pouquinho alto em função da troca da água entre a água do mar e a água do canal. Bom, aqui também nós trouxemos aqui uma média das análises de metais e não metais. Essas análises, elas visaram a determinação de alguns pontos de descartes, né, de produtos ao longo do canal, proveniente de trabalhos, enfim, trabalhos de serralherias, titularias, enfim, vidraçarias, né, bares, que são arremessados ao longo do canal. Então, com isso, a nossa proposta seria verificar se havia algum lançamento clandestino de algum metal ao longo desses canais. Então, nós verificamos aqui que, ao longo desse período, nós não constatamos nenhum valor fora dos parâmetros normais de águas. O que tem valor bem alto aqui, que vocês podem observar aqui, é o valor de sódio e o valor de potássio. Esses dois sais aqui foram provenientes justamente da troca de água entre a água do mar, né, e o canal, que invariavelmente o canal enchia e ficava com essa água represada, água do mar represada. Então, com isso, esse teor de sódio e de potássio, eles subiram um pouquinho, então foram um pouco acima do normal. Esses valores de referência aqui, esse NSA aqui é um que não se aplica, né, a uma referência do CONAMA. Então, nós tomamos como referência os valores da CONAMA. Bom, então aqui, pontualmente, a gente verificou algumas análises de ferro, cobre, assim, ligeiramente alto, mas não tão alto que pudesse justificar algum parâmetro que pudesse
ser comparado a um lançamento clandestino. Então, com isso, esses valores aqui foram basicamente dentro do esperado. Então, com isso, a gente pode observar que não houve nenhum lançamento clandestino, né, de metais, notadamente de metais pesados, né, de chumbo, cádmio, enfim. Os resultados dos anos, da mesma forma, nós podemos notar aqui um teor de cloreto bem elevado, mas o cloreto também por conta da água do mar, né? E nitrato um pouquinho acima também, mas normal em relação aos valores esperados. Por último, nós fizemos aqui um estudo da presença ou ausência, né, da parte microbiológica, e os valores encontrados aqui também foram mínimos. Depois a professora Adriana pode explanar, mas esses valores estão muito próximos do limite de detecção do nosso equipamento. Então, com isso, não dá para caracterizar que houve lançamento de esgoto de uma forma, vamos dizer, rotineira. Então, a professora Adriana pode, no fim, dar uma explicada melhor aí em relação a esses dados. Algumas conclusões que nós obtivemos ao longo desse projeto é que essa interação da água marinha com a água do canal, ela provocou algumas alterações dos parâmetros de análise físico-química, notadamente de pH, de sal, né, de cloreto de sódio, enfim. Nesse aspecto, muito esperado, né, porque sempre o canal está lá mesmo justamente para trocar essa água entre relação do mar com a água do canal. Uma segunda observação é que as concentrações dos elementos metálicos, como a gente observou, eles não causaram nenhuma... Não foram acima, né, da média esperada em relação à resolução CONAMA 357, e com isso a gente pode observar que não houve nenhum lançamento clandestino, né, de materiais, notadamente metais pesados, né, nesse intervalo de tempo, pelo menos no intervalo de tempo que a gente estudou isso. Também não observamos metais pesados como arsênio, chumbo, cádmio, e o que permite observar que esses são os elementos, metais pesados, que, em geral, consistem na formulação de inseticidas, herbicidas, veneno para rato, alguns pigmentos amarelos que contêm chumbo, cádmio, enfim, de tintas, né? Então, com isso, esses elementos seriam notadamente observados se houvesse esse tipo de lançamento. Então, não houve esse tipo de lançamento, pelo menos no intervalo que a gente trabalhou, e com isso é uma conclusão que a gente pode observar que, pelo menos ali na parte do canal em si, propriamente dito, as pessoas não estão lançando nada que seja fora do normal. Pode ser que eles estejam lançando no esgoto, aí já é outra coisa que não dá para se determinar por meio dessas análises aqui que a gente realizou. Essa parte parte microbiológica também não dá para indicar que houve lançamento de esgoto doméstico, né?
embora tenha encontrado alguns valores mínimos, né, dos micro-organismos patogênicos, mas que não dá para oferir que houve lançamento de esgoto nesse intervalo de tempo, pelo menos. A gente observa lá, quando faz a amostragem dos canais, que o canal ele exala um cheiro assim meio desagradável. Então, a gente fica no ato da amostragem, a gente fica imaginando que sempre teria alguma coisa que viesse a ser caracterizada, né, como lançamento de esgoto, porque o cheiro em certos locais ali é bem desagradável, mas pelas análises que nós realizamos, acho que não dá para confirmar essa observação. Bom, então, concluindo, observamos que as variações das águas estão dentro do normal, não houve nenhuma contaminação ambiental, e, com isso, por meio das águas dos canais, não dá para observar que foi lançado ao mar, né, alguma coisa que pudesse prejudicar o meio ambiente marinho ali. Então, essa é a nossa conclusão. Aqui, do lado direito, nós estamos mostrando a sonda multiparâmetro, que é um equipamento que a gente mergulha essa parte mais redonda aqui, né, mais cônica aqui, na água, e a parte inferior desse instrumento, ele apresenta todos os eletrodos que fazem contato com a água e que, com isso, possibilita a medida desses parâmetros. Então, essa sonda multiparâmetro aqui, ela é a que faz esses 10 itens aí de análise simultaneamente. Então, um equipamento que foi conseguido por meio desse projeto, que foi financiado pela FEI. Da mesma forma, o cromatógrafo de íons, que é esse equipamento aqui do lado esquerdo, esse equipamento aqui é o que faz análise de cátions e de ânions. No projeto, nós realizamos apenas análise de ânions. Ele possibilita a análise de 36 amostras simultaneamente, e basta a gente alimentar, né, o equipamento. Aqui nós temos o carrossel, que tem 36 pontos de amostragem, e o equipamento ele trabalha automaticamente, né, fazendo essas análises. Então, ele é munido de uma coluna de troca iônica, e essa coluna é a que faz a separação dos ânions e faz a detecção desses elementos, né? Ou desses ânions, né, no caso. Também do lado esquerdo aqui nós temos o PCR, que a professora Adriana aqui elaborou todas as análises por meio desse equipamento, e o micróton rotativo também, que foi conseguido ao longo desse projeto. As análises de absorção atômica, a absorção atômica já é um equipamento que a Unisanto, a IPS já possuía, então nós simplesmente usamos o equipamento para elaborar o resto das análises de metais. Bom, o projeto era isso, e agradeço aí a oportunidade. Fico à disposição aqui para demais questões, se forem necessárias. Aqui as referências bibliográficas que nós utilizamos. E obrigado aí pela... Obrigado, professor Hiroshi, pela
compartilhar aí a pesquisa. Vamos abrir aí para as perguntas. Só descompartilhar, professor. Deixa eu... Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria só de fazer algumas considerações, se me permitem, por favor. Vai começar com considerações, Adriana? Ok. É pertinente só para só para esclarecer alguns pontos. tem aquela parte que eu pedi para afinar. Como o professor colocou, uma parte do projeto consiste em fazer a análise de micro-organismos presentes nas águas dos canais, né? Então, quem é da área sabe que a análise microbiológica da água, ela é feita de acordo com o Manual Prático de Análise de Água, né, da FUNASA, por meio da análise da presença de E. coli. No entanto, embora seja essa uma recomendação, existe também a possibilidade, e é possível, da análise de micro-organismos patogênicos, que foi a nossa proposta. Então, neste projeto, a nossa proposta foi de analisar a presença de 3 micro-organismos patogênicos, né, que foi Salmonella, SPP, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. O grande problema da análise desses micro-organismos, motivo pelo qual eles não são normalmente empregados, de forma geral, né, os micro-organismos patogênicos, é o fato de que é difícil deles serem monitorados, né? Uma das limitações é o fato deles não resistirem muito tempo no meio ambiente, e as análises microbiológicas, elas se dão, sobretudo, por meio de culturas celulares, que dependem desses micro-organismos estarem viáveis, ou seja, vivos, né? Então, esse já é um impeditivo para a análise desses micro-organismos. E outro impeditivo é a quantidade, que geralmente eles estão em quantidades muito pequenas. Então, esse foi um aspecto pelo qual nós escolhemos analisá-los, porque a nossa proposta era de fazer a análise molecular por meio da técnica de PCR, ou seja, a reação em cadeia da polimerase ou polymerase chain reaction. Então, essa foi a nossa proposta, e essa técnica ela possibilita a análise em quantidades diminutas, porque analisa pelo DNA, os micro-organismos eles não precisam estar viáveis, basta ter a presença do DNA no meio, né? Então, nós fizemos a proposta de fazer a análise por meio de 2 técnicas, a técnica de PCR clássica, né, que é uma técnica que emprega primers e depois que faz a amplificação do DNA, e na sequência precisa de uma segunda técnica para fazer a análise dos resultados, que é a eletroforese, e por meio da qPCR, que é a PCR quantitativa, ou a PCR em tempo real, que é uma técnica mais refinada que usa fluoróforos. Então, nós fizemos a análise por meio destas 2 técnicas. E o que aconteceu foi que, analisando as amostras que foram coletadas nos 6 canais ao longo de 1 ano, nós detectamos a presença de um único patógeno, que foi Pseudomonas aeruginosa, ao longo de alguns meses, né, os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, ao longo de 4 meses, em alguns canais de Santos, né, que o professor Hiroshi, depois esses dados eles estão disponibilizados, o que indicou a presença desse patógeno em alguns pontos. Por que o professor comentou que, embora tenha sido indicado a presença desse patógeno, não é um indicativo, né, do despejo de esgoto nesses canais? Porque a técnica ela é muito sensível. Então, a quantidade que foi detectada indica a presença de uma quantidade muito baixa
do micro-organismo no meio, e esse micro-organismo é um micro-organismo oportunista. Como foi apontado, ele é encontrado, inclusive, em amostras puras que são usadas para diluição de drogas para ministrar medicamentos, né, em hospitais. Isso já aconteceu de encontrá-los. Então, isso não significa que há um despejo de esgoto nas águas, né? A técnica, o nosso objetivo era tentar padronizar, ver se existia viabilidade da técnica para análise de micro-organismos. Por quê? Não existe, nem no Brasil e nem no mundo, uma padronização desta técnica para análise de micro-organismos em água. Então, nós tentamos fazer essa padronização para ver a viabilidade, porque ela é muito rápida, né, e possibilita uma análise de quantidades muito pequenas, né, de micro-organismos, e então ela poderia, na nossa proposta, ser depois estendida para análise, por exemplo, de coliformes fecais, né? Então, essa foi a nossa proposta. A técnica de PCR em tempo real, ela não se mostrou viável, porque, sendo muito sensível, ela deu negativo para todas as amostras, mostrando uma alta sensibilidade da técnica, ou seja, que substâncias presentes nas amostras inibiram a enzima que era responsável pela amplificação do DNA. Então, mostrou que a técnica, além de ser mais cara, ela não se mostra adequada para esse tipo de análise, né? O que a gente achou até muito interessante, porque a outra técnica ela é mais barata e se mostrou mais adequada nesse particular. Então, os nossos resultados, nós temos um outro projeto institucional que está em andamento, que vai fazer ao mesmo tempo essas mesmas análises e uma análise microbiológica, né, de coliformes fecais, para comprovar se tem a presença de coliformes fecais e, ao mesmo tempo, desses micro-organismos patogênicos, para que a gente possa cruzar os dados, né? Mas esta técnica é uma técnica que vem sendo empregada para análise de micro-organismos em água, para análises ambientais, né, de qualidade de água em muitas regiões do país, com esse objetivo de se obter uma padronização e, quem sabe, o método ser empregado como um método padrão ouro também em análises de qualidade de água. E ainda foi feita uma análise ecotoxicológica que foi realizada pelo professor Kleber Ferrão, que eu acho que ele gostaria de fazer algumas considerações. A gente também utilizou a questão de uma análise, né, utilizando sementes de plantas que são sensíveis a compostos tóxicos. Então, a terceira parte, né, do projeto foi interessante, que nós utilizamos as mesmas pontos de coleta e utilizamos hoje na literatura, né, muito utilizado a germinação de sementes, e a gente utilizou a germinação de sementes de alface, a gente observa a alteração do crescimento radicular, ou seja, do seedling e da radícula, né, dessa semente, e a gente observa, através de cortes anatômicos dentro da célula, se existe alguma alteração. Então, foi bastante interessante, porque a análise ecotoxicológica, ou seja, é a análise das alterações morfoanatômicas, né, em plantas que são sensíveis a esses compostos que o professor Hiroshi detectou, né, comprovou, então, a baixa presença, né, então, a existência de pontos, na realidade, de pontos de descarte de esgoto ou de outros compostos químicos, né, ao longo dos canais estudados, que é algo bastante interessante, né, porque sempre fica uma dúvida em relação do que está acontecendo, quem é essa água, né, o que tem
nessa água dentro aí todo desse período de avaliação, tá? Esses dados eles já foram avaliados. O agente técnico foi da CETESB, né, professora Adriana, né? E aí agora sugeriram, nós temos uma parte desses estudos que eles vão ser publicados agora no livro desse workshop, e foi pedido também que a gente faça uma publicação um pouco mais expandida, porque os dados são vários dados, né? Para a gente ter mais um aprimoramento, né? E estudos de técnicas, né? De acompanhamento. Mas a resposta foi muito positiva, né? Então, a questão da hipótese da pesquisa era que talvez houvesse uma questão de descarte irregular, né? De alguma forma de descarte irregular nos canais de Santos, né? E o que a gente observou é que, felizmente, não há, né? Tendo que agora a gente também pode, com esse processo, esse desenvolvimento desse processo metodológico, né? Aplicar para outros canais de drenagem, né? Nos outros municípios, né? Então, a ideia é ampliar agora para fazer aí um panorama, né? E uma comparação. Professor Hiroshi, temos aqui perguntas. Isso eu estou vendo aqui. Kleber, desculpa, posso te interromper? Pode falar, Flávio. Não, é porque assim, eu acho que eu me confundi na sua fala, só queria esclarecer uma coisa. Na análise ecotoxicológica com as sementes de alface, não foi verificado, então, a alteração no crescimento radicular? Não para nenhum dos elementos. Então, no começo eu tinha entendido que havia sido detectado, então não foi. Olha só, puxa, boa notícia. É uma boa notícia. No começo, assim, Flávio, quando a gente está fazendo análise, a gente quer sempre ver o lado ruim da coisa, né? Porque eles dão dados bonitos para a gente, né? Aquelas alterações radiculares, né? Então, quando a gente começou com os alunos de iniciação científica, é até interessante contar isso, que nós observamos algumas alterações. E os alunos de iniciação científica ficaram muito animados, né? Professor, está dando alteração, né? Eu falei, gente, a gente tem que ficar animado com a má notícia. Mas aí eu tive que explicar para eles, porque dentro da fisiologia vegetal, alguns compostos químicos que estavam ali presentes na água são indutores de crescimento, né? E de crescimento celular. Então, a gente acaba, como o professor Hiroshi, ele fez todo o mapeamento, né, da quantidade, e a gente lembrar, né, porque a gente fez a germinação das sementes nas alíquotas, né, nas mesmas alíquotas coletadas pelo professor Hiroshi, e a professora Adriana também fez as análises nas mesmas alíquotas, né, nesse período, para a gente ter aí a questão da comparação, né? A gente observou Flávio, algumas alterações no nível celular dessas plantas, mas a gente foi pesquisar um pouco mais, né, a respeito disso, e a gente observou que era por conta da associação dos componentes, né, dos componentes químicos presentes na água, que davam algumas alterações. Então, em nível celular, a gente observou muito a questão de crescimento de alguns vacúolos, de tamanhos um pouco diferenciados, tá? Mas não teve, foi negativo, né? Ou seja, a gente até brincou, né? Dá para a gente utilizar até para nadar, não para beber, mas para nadar nos canais de Santos. Tá ótimo. Vamos lá, que acho que tem as perguntas do chat, né? A Aldo também está com a mão levantada. Olha, mapeei aqui, não sei se a Adriana e o Flávio mapearam outras perguntas, mas tem aqui do Gustavo. Eu tenho a pergunta número 1, Hiroshi. Levando em conta a importância estratégica dos canais de Santos, não é necessário aumentar a regularidade das análises, dando a elas ampla utilização por parte da sociedade para fins de educação ambiental e de gestão urbana? Seria interessante, porque nós fizemos um corte temporal, né, entre praticamente o ano de 2018, né, todo, né. Eventualmente, sei lá, pode ser que em anos anteriores ou em anos recentes agora, a gente encontrasse outros valores, né, que não tem nada a ver, né? Mas
é interessante fazer todo esse controle, né, periodicamente. Achei interessante a pergunta do Gustavo, porque, assim, Gustavo, eu acho que essa é a ideia, né? Quando a gente tem uma questão de monitorar, é de publicizar esse monitoramento, né? Porque, na realidade, aqui a proposta na realidade, de uma elaboração de análise metodológica um pouco diferente das análises que são utilizadas. Ele pergunta aqui em relação a São Vicente, né? Se seria interessante fazer canais de drenagem tal qual em Santos aqui, né? Eu não conheço São Vicente, mas pelo que ele cita aqui, eu acho que é interessante fazer. Seria interessante usar a mesma técnica, né, de canais. Apesar de que essa técnica já está há 100 anos, né? A questão, Gustavo, só fazendo um paralelo com o professor Hiroshi, os canais são sempre importantes, mas a gente tem que levar também em consideração para as cidades a questão do desenvolvimento urbano, né? A gente tem um grande problema que é a impermeabilização do solo. Então, a gente tem que ter toda no período da noite, o professor Fábio Lofrano, da Poli-USP, ele vai conversar um pouco sobre a questão da importância da macro e microdrenagem, que é a resposta a essa sua pergunta, né? Então, quanto mais a gente tem esse desenvolvimento da cidade, uma impermeabilização do solo, principalmente de um solo mais pobre, né, e mais argiloso, que nós temos aqui na região, você vai dificultar mais essa drenagem. Então, você ter canais de drenagem eficientes, né, dentro desse sistema é possível. E aqui só fazendo um paralelo, né, o FEHIDRO só financia projetos para municípios que apresentam os seus planos de macro e microdrenagem atualizados. Se o município não tem o seu plano de macro e microdrenagem atualizado, o FEHIDRO não faz o custeio, mesmo que sendo indicado pelo comitê de bacia, porque pressupõe, né, que o plano de macro e micro é algo onde você já tem tudo mapeado que precisa ser feito. Então, você não vai fazer algo paliativo, né, dentro desse processo. Mas o seu raciocínio está corretíssimo. Kleber, tem uma questão aqui do José Roberto em relação a mudanças climáticas, e ele fala aqui do advento da desestatização do porto e o aumento de volume de cargas modais em Santos. Em relação a esse trabalho portuário, nós estamos desenvolvendo, está em curso atualmente, nós estamos com 2 projetos, um dos quais a gente chama de projeto RIOS, né? A gente está fazendo algumas análises ao longo do canal do Porto de Santos. Então, aí, com essas análises, ao longo desse ano aqui, nós vamos desenvolver todo esse trabalho, a gente vai poder ver o que essa movimentação do porto pode acarretar, né, em contaminações da água do canal do Porto de Santos. Então, nós estamos fazendo justamente esse trabalho que está sendo desenvolvido agora, né? Inclusive, já fizemos uma primeira amostragem há uns 10 dias aí, no Porto, do canal do Porto aqui. Hiroshi, acho que você pode amarrar a pergunta aqui do Lucas, que ele fala da questão da bioacumulação de compostos químicos no pescado, né? E uma das suas áreas de estudo do professor Hiroshi é pescado. Vocês estão falando, então, professor Hiroshi, qual é essa problemática aqui da bioacumulação, né, desses compostos no pescado? Que acaba consumindo, né? Na realidade, isso daí é mais pertinente aos metais pesados, né? Que os metais pesados são cumulativos, né? Mas eu fiz algumas análises aqui em relação aos peixes que são comercializados no mercado de peixe, né? E alguns exemplares, nós usamos aqueles peixes que são um pouco mais comercializados, assim, que era a corvina, pescada amarela, tainha, e tem mais um peixe aí que me foge a memória aqui.
mas esses são os peixes mais comercializados, né, que a gente trabalha aqui no mercado de peixe. A gente fez algumas análises de metais pesados, mas eu não notei assim, em momento algum nós tivemos algum resultado positivo ou perto, né, do que seria contaminante para metais pesados. Então, eu acho que eu pelo menos estou comendo peixe tranquilamente aqui, porque não teve nenhuma contaminação. Professor Hiroshi, o Gustavo está fazendo uma pergunta sobre o instrumental, os equipamentos, né? Se eles são equipamentos produzidos no Brasil, se eles são importados, né? E pelo que entendi aqui, o teor, a preocupação é se existe uma alternativa de análise com outros equipamentos, né? Aqui para ampliar as análises na Baixada Santista. Infelizmente, esses equipamentos são todos eles importados e caros, né? Nós estamos recebendo agora um equipamento cromatógrafo gasoso, equipado com massa, né, espectrometria de massa. Esse equipamento aqui, ele não é barato, ele chegou agora, é importado, né? E não tem equipamento nacional que permita a realização dessas análises assim. Até estão fabricando aqui, mas acho que ainda não atingiu a confiabilidade necessária para a gente poder desenvolver algumas análises desses equipamentos. Enfim, os equipamentos são caros, a manutenção é cara, né? Não é só comprar o equipamento e depois a gente não tem como continuar usando esse equipamento. E a análise exige um pessoal especializado para fazer essa análise aí, né? Não é assim, então é bem complicado. Tem uma pergunta do José Roberto, mas eu acho que essa pergunta é para o Ronaldo, né? Não sei se o Ronaldo se sente confortável em relação à questão, Ronaldo, do emissário submarino, se tem uma relação com o assoreamento dos canais das cidades de Santos e São Vicente. Boa tarde. Interessante pergunta. Na verdade, não tinha reparado que talvez seria para mim, mas tranquilo. Bom, vamos começar por essa. Então, não sei se eu já poderia continuar fazendo perguntas para o professor Sim, Hiroshi. Ronaldo, fica à vontade. Tá certo. Bom, não existe nenhum estudo que comprove que o emissário tenha influência no assoreamento dos canais. O que existe sobre a questão da circulação dentro da baía, a construção daquele canteiro de obras onde hoje em dia tem a escultura, que é uma área de lazer, inclusive, aquilo lá alterou a circulação dentro do estuário. E alterando a circulação, afetou bastante a erosão e a deposição de sedimentos na Praia de Santos. Então, muitas pessoas associam a perda de sedimento próximo ao Canal 6, Ponta da Praia, com a questão da dragagem, mas a dragagem não é a única. Essa modificação que foi feita por causa do emissário, da construção do emissário, deu também essa influência na movimentação de água dentro da baía, de uma forma geral. Mas não tem nenhum estudo que comprove que o que vem do emissário propriamente dito tem influência nos canais. O que tem influência na sedimentação da praia, de uma forma geral, mas nos canais realmente não tem. Se você me permite, Ronaldo, só antes de você, eu sei que você está querendo fazer uma pergunta, mas só uma consideração, né? Até porque a gente gosta de acreditar que o que está sendo lançado no emissário tem teor de sólidos não muito alto, né? Ele é mais matéria orgânica em decomposição, que vai entre aspas, se autodepurar no mar. Né? Não tem areia, não tem terra, não tem esse tipo de material mineral que poderia causar um assoreamento, né? É diferente. E aí o que você está falando, né, Ronaldo, acho muito importante ser reforçado.
a construção daquele dique, eu não sei como a gente pode chamar aquela obra, aí sim tem um importante efeito de mudança de regime e circulação de águas, né? Sim, Muito legal. E sobre um dos comentários que o professor Hiroshi fez sobre o tratamento de esgoto de Santos, praticamente não tem tratamento, é só um gradeamento e o lançamento direto ali no mar. Então, eu não diria sobre a questão do tratamento do esgoto aqui em Santos, né? Porque realmente é só feito um gradeamento. O gradeamento retira esse material grosseiro e acaba realmente indo muito matéria orgânica. E eu acho até que a questão da balneabilidade, que em alguns momentos está ruim aqui na praia, tem mais a ver com essa quantidade de matéria orgânica do emissário do que propriamente com os canais. E, além disso, eu acho que falam que na ponta da praia deu bandeira vermelha, mas na Aparecida está verde. É tudo uma coisa única. Se deu vermelho num lugar, era para estar vermelho em tudo. Se deu verde num lugar, era para estar verde em tudo. Então, tem uma questão aí de circulação que eu acho que é tudo uma coisa única. Se um lugar tem próprio, todos deveriam estar impróprios. Mas aí é outra questão que foge um pouco do tema aqui. Mas, professor Hiroshi, todos envolvidos nesse projeto, parabéns, muito interessante. Na engenharia ambiental, eu já orientei um TCC de alunas, 2 alunas, sobre essa questão também. E por um problema de logística, nós só conseguimos fazer amostragens e análises no canal 1, mas foi também durante um ano inteiro, foi 2016, então muito próximo do resultado que vocês tiveram. Eu posso até disponibilizar o trabalho delas, infelizmente ele não foi publicado ainda, eu tenho só o texto do TCC. Nós fizemos as análises também com sonda multiparamétrica, nos vários pontos ao longo do canal 1, e também aquele canalzinho perpendicular ao canal 1, que tem do lado da Santa Casa, que passa ali do lado do Detran, que desce o morro. E lá nesse canal nós conseguimos detectar, principalmente, a gente acha que é esgoto por causa da quantidade de fósforo que tinha. Então, na apresentação dos seus resultados, eu senti um pouco de falta dessa questão dos, como você falou, do cromatógrafo de íons, eu achei que faltou um pouco dos resultados dos íons, ou seja, série nitrogenada, nitrito, nitrato, amônia, o fósforo, que está muito presente em detergentes domésticos. E como aquela água lá tinha uma quantidade muito grande de fósforo, e uma outra questão, você apresentou uma média anual. Eu sugiro você fazer separar ele por meses, porque você vai conseguir mostrar uma sazonalidade, e tem uma influência muito grande de períodos de chuva. E a salinidade ao longo do canal. Só falar um pouquinho aqui sobre essa questão da média. Para apresentar esse trabalho é que nós fizemos a média, nós fizemos um trabalho de mês a mês, tá? Então, no trabalho original, nós analisamos mês a mês, são 12 resultados. Pelo fato de ficar muito extenso aqui nessa apresentação, é que a gente deu uma resumida e só colocamos uma média, tá? Só essa questão. Tá certo, não, tranquilo. E, além do que, se for uma média do canal, no caso do canal 1, teve uma variação muito grande de salinidade mais alta próximo à praia, salinidade menor mais para dentro do estuário, aliás, dentro do canal. Então, realmente, fazer essa divisão seria mais interessante fazer essa separação. Não, exatamente isso. No nosso trabalho original, a gente tem, não é a média do canal, é a média de 3 pontos. O ponto lá, perto da praia, o ponto intermediário e um outro ponto mais na região do centro. Então, foram 3 pontos para cada canal. O canal 1, nós fizemos 6 pontos, né? Aliás, o canal 3, minto. O canal 3, nós fizemos 6 pontos, e os demais canais, 3 pontos cada um. Tá. Não, perfeito, bom, tranquilo. Acho que lá naquele mapa que você apresentou mostrava esses pontos, né? Então, e outras 2 questões sobre o trabalho, uma delas, até aproveitando que a professora Adriana apareceu aqui agora para mim,
é a questão bacteriológica. Os testes que eu fiz foram usando uma placa de Collie Paper, que ele analisa coliformes totais e coliformes fecais. E deu uma concentração em certos pontos, mas não durante o ano todo, foi em amostragens periódicas, né? Apareceu coliformes. Então, eu acho que realmente seria interessante essa análise de coliformes em outras etapas. E com relação à parte de metais, professor Hiroshi, naquela sua tabela que você mostrou só os valores menor do que alguma coisa, aqueles valores menor do que alguma coisa é limite de detecção ou é o valor da resolução CONAMA 357 de 2007? São valores da CONAMA. Da CONAMA. E qual a classe da CONAMA? Porque para água... Geralmente eles têm 4 classes, mais uma classe especial para água doce. Salobra e salina. Isso, 3 classes para salobra, sendo que como teve uma salinidade acima de 0,5, ou seja, uma salinidade 8, é água salobra. Na realidade, os metais são os mesmos valores, né? Mas em relação a salobra ou não, aí nós não entramos na questão, até porque existe a troca de água com o canal ali e com o mar, né? Então, eu até sugiro, não sei se já foi feito algum relatório para o FEHIDRO, CBH, mas eu sugiro fazer essa distinção, colocar algum comentário a esse respeito, inclusive no texto. Estou aparecendo até em banca agora de um mestrado, doutor. Eu sugiro fazer esses comentários sobre a questão da normativa, que realmente só existe a resolução CONAMA 357 para esse tipo de abordagem. Só que como tem essa diferenciação na própria resolução sobre se a água é doce, salobra ou salina, daí como a água ali é caracterizada salobra, eu acho que seria interessante fazer esse comentário, né? Sim, sem dúvida. Então tá. Não, eu acho que era basicamente isso que eu queria conversar, mas parabéns, muito bom o trabalho. Obrigado. Nós agradecemos aqui. Temos mais o Kleber e mais o professor Adriano, que participaram também do trabalho. Kleber, mais uma coisinha, você falou sobre a planta. Essas 2 alunas da engenharia ambiental, como dos TCCs da engenharia aqui na Unifesp, a gente padronizou que não adianta só apontar um problema, tem que trazer uma solução para um problema. E no lugar ali no canal 1, e aquele canalzinho do lado da Santa Casa, acho que é canal F que eles chamam, não tenho certeza agora do nome, a gente sugeriu que utilizasse sementes de moringa para fazer uma remediação dessa contaminação por série nitrogenada e fósforo. E deu muito certo os testes de laboratório. Ótima colocação, Ronaldo. Quando a gente já faz, tem depois o caminhamento, quando a gente já utilizou o estudo da semente de alface para ver a questão se tinha alguma alteração morfoanatômica e fisiológica no crescimento dessas raízes, se a gente também, quais as plantas que a gente poderia, em quais locais a gente poderia colocar essas plantas para fazer um processo de biorremediação. É interessante que a gente vê alguns pontos dos canais, e principalmente perto ali do orquidário, né? A gente tem canais mais arborizados e que eles estão se tornando praticamente corredores verdes, né? Então, seria interessante a gente fazer uma associação de uma arborização mais intensa nesses canais, né? Com um dossel arbóreo mais robusto, né? E também utilizar algumas plantas, né, para biorremediação, né, dentro desses canais, né? Então, a gente, dentro aí dos níveis que o professor Hiroshi colocou, né, ou seja, para cada elemento dentro da fisiologia vegetal, é possível sim fazer. O problema é a salinidade, né? Porque a gente tem uma salinidade de uma água mais salobra, e aí as plantas têm uma questão de não desenvolvimento, né? Porque elas não são... ideal seria mangue, né? Ou seja, que tem uma adaptação ali ideal para essa salinidade, né?
Mas a ideia mais para o futuro, em outras etapas, é pegar alguns pedaços, né? Utilizar até aquele processo que o professor de manhã teve as ecobarreiras, de segurar essas plantas para que elas não caminhem, né? Não se dispersem dentro do canal e a gente consiga fazer literalmente talhões, blocos de análise dentro desses canais. Mas é uma etapa um pouquinho mais para frente dentro desse processo. Só para finalizar, teve alguém que perguntou sobre bioacumulação, daí foge bastante aqui da nossa questão, mas uns dois minutinhos só de comentário sobre isso. Eu trabalhei com bioacumulação de metais e contaminantes orgânicos em ostras aqui na região do Porto, e ali próximo ao canal de Piaçaguera, deu uma bioacumulação extremamente grande de hidrocarbonetos de petróleo, muito maior do que a de metais. Então, eu acho que vale a pena vocês tentarem abordar um pouco isso para ver essa questão. E o último trabalho que eu fiz com a relação à questão da bioacumulação foi em peixes e caranguejos, não, siris pescados pelo pessoal lá da Vila dos Pescadores de Cubatão, por causa da cava subaquática. Então, os pescadores vieram conversar comigo, dizendo que eles estavam indo mais longe pescar, porque a cava subaquática estava atrapalhando eles. Daí, nesse lugar mais longe, eu coletei sedimento para fazer análise de metais e coletei também peixe e siri. E no siri já foi constatada uma contaminação por arsênio e cromo acima do nível da Anvisa para consumo humano. Então, eu desaconselho comer siri pescado. Aquele pessoal que vende siri na beira da estrada, eu acho que é melhor vocês não comprarem, não consumirem aquele siri, porque provavelmente está contaminado com arsênio e cromo acima do nível da Anvisa. Mas, Ronaldo, agora eu faço uma pergunta. Está relacionado com a cava? Não, esse daí não. Esse daí é passivo ambiental de mais de 50 anos de industrialização aqui na região de Cubatão, principalmente Cubatão. Porque o lugar onde eles estão pescando é para dentro do rio Cubatão, rio Periquê. Ok. Professora Adriana? Está sem som. Não, eu só quero comentar que eu penso que quando o professor Hiroshi apresentou, ele comentou que ele reduziu os resultados para não mostrar. Mas na parte de ânions, Ronaldo, foi feita a parte de análise de fluoreto, sulfato, fosfato, nitrato, nitrito. Então, teve toda uma parte analítica de ânions, de íons também, né? Então, foi feita também uma análise da presença, né, de fosfato e de nitrogênios. E eu só queria chamar a atenção que, com relação à análise microbiológica, nós não analisamos coliformes fecais, né? O que nós fizemos foi a análise de micro-organismos patogênicos, né, de outros 3, que não estão no grupo dos coliformes. Então, só queria esclarecer esse ponto, né, que num estudo futuro a gente pretende fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E o que a gente detectou foi a presença de um patógeno, mas que não estava em quantidade infectante, né? Foi esse o dado obtido. Mas muito obrigada pelas contribuições. Eu acho que esses dados eles estão em fase de publicação e, sem dúvida nenhuma, nós precisamos unir essas informações, né? Porque é exatamente para isso que esses dados são gerados, né? Para que a gente possa complementá-los e ter aí como fornecer dados, né, para o município, né, para que a gente possa ter não só informações, como a gente possa gerar soluções, né? Muito obrigada. Eu não sei se tem mais perguntas. Só tem uma consideração do José Roberto, que ele coloca aí a questão da areia, né? Movimentação das águas, né?
Então, só uma constatação, né? A gente está hoje, por exemplo, nós fizemos uma visita agora, a gente tem um projeto na Fortaleza da Barra, na questão de restauro do patrimônio histórico, e ela pega uma parte, né, ali no Guarujá, da Praia do Goz. E a Praia do Goz, ela está com acúmulo de areia, com nível um pouco acima do nível da areia da ponta da praia, né? Então, é um caso também interessante para se estudar, né? E ver qual que é a relação com o processo de dragagem, né? Ali. Então, a gente tem uma dinâmica, né? Ou seja, que a gente fala, né? De ação antrópica nossa mesmo, né? Em cima da região, nesse processo de urbanização e exploração. Bom, acho que a gente encerra, né, esse painel, e aí vamos dar já, Ronaldo, vamos dar sequência com você? Podemos já aproveitar? Então, minutinhos para ir no banheiro. Sim, então vamos fazer assim, vamos fazer 10 minutinhos então. Aí vocês se preparem, eu já faço a sua apresentação de novo. Então vamos a pedido do professor Ronaldo, vamos fazer 10 minutinhos de intervalo e a gente já retorna com o painel dele, ok? A gente já volta então.